E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nardo Ferreira da Ferreira Studios e dando continuidade ao nosso curso de Flash. Nessa aula finalmente a gente vai estar falando sobre a timeline e a gente vai estar começando a falar um pouquinho sobre interpolação de movimento, certo? Que nada mais é do que a nossa animação. Então eu vou criar aqui um novo ActionScript 3.0. Vou definir aqui 800 nas propriedades do nosso palco. Vou definir 800 por 400, ok? Só para a gente trabalhar melhor aí com essa questão da imagem, da resolução. Aí o que acontece? Aqui, ó, eu estou usando o modo clássico. Se vocês observarem, a gente tem outros modos aqui, como eu disse em aulas anteriores. O clássico é o modo mais utilizado e é o que dá uma manipulação maior para você dos elementos no seu palco e na tela. Então o que acontece? Aqui vai ter uma opção chamada Timeline. Em todos os modos aqui ela vai aparecer. A Timeline é a sua linha do tempo, certo? Desse lado esquerdo a gente tem Layers, que são como as camadas do Photoshop. Então, por exemplo, eu vou criar um objeto aqui, eu vou chamar esse aqui de retângulo, certo? E vou criar aqui um retângulo, ok? Criei o meu retângulo aqui, tranquilo. Percebam que ele inseriu um quadro-chave aqui. Toda vez que você criar um objeto aqui no palco, ele vai inserir um quadro-chave aqui, porque é o quadro referente ao seu frame, ao seu objeto que você colocou no frame 1. Isso aqui são chamados frames, certo? Aí, o que acontece? Se eu criar uma nova layer aqui, ó, ele criou uma nova layer como se fossem as camadas do Photoshop, e eu escrever aqui círculo e adicionar um círculo, olha o que vai acontecer. Vou criar o círculo e vou alterar a cor dele. Vou colocar preto. Olha o que acontece. Automaticamente, o meu círculo ele vai para cima da minha camada retângulo. Se eu colocar a camada círculo embaixo do retângulo, o retângulo sobrepõe a camada círculo. Então aqui funciona como as layers do Photoshop, certo? Às vezes, quando você trabalha com vários elementos, você não quer visualizar determinado elemento na tela, porque você quer selecionar um outro elemento que está muito pequeno, ou às vezes não quer visualizar aquele elemento. Para você não visualizar os elementos que estão no palco, é só você vir nesse olho aqui, ó, certo? Se eu clicar direto nele, ele vai esconder todas as minhas camadas. Mas se eu clicar em só um, ele vai esconder só a camada do meu objeto e não vai permitir que eu edite ele. Ó, percebam que eu só consigo selecionar o meu objeto retângulo. Então tem que remover aqui a camada olho, certo? Remover aqui o x no olho para ele desativar. Quando eu removo o x do olho, ele reativa, ok? E esse cadeado, ele permite você não editar o seu objeto. Tá vendo? Eu não consigo arrastar ele, ó, mesmo eu estando na layer dele, ó, eu não consigo arrastar o meu objeto, percebam? Só consigo selecionar o objeto retângulo. E esse quadradinho aqui, ó, é para referenciar o seu objeto. Como funciona isso? Por exemplo, aqui o meu objeto ele tem uma cor. Se eu clicar aqui, ele vai apagar a cor do meu objeto e vai colocar uma cor de borda de acordo com a cor que está aqui, certo? Isso é chamado de outline color. Eu posso escolher a cor aqui que eu quero. Por exemplo, se eu escolher pegar um preto aqui, vou dar um OK. Olha lá o que acontece. O meu outline do meu objeto, ou seja, a linha do meu objeto fica preta. Se eu marcar de novo, o objeto aparece. Se eu não marcar, ele só mostra um contorno do que é o meu objeto. Então é assim que funciona as layers aqui, outline layer, certo? Então aqui você cria uma nova layer. Aqui você cria um folder que seria uma pasta para você armazenar essas layers. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui e vou clicar duas vezes para eu renomear ela. Eu vou escrever aqui objetos, certo? Então, essa é a minha pasta objetos. Se eu clicar aqui, ó,
Se eu vou criar uma nova pasta aqui e vou escrever, deixa eu arrastar ela para baixo e vou escrever aqui outros, só para a gente ter uma ideia. Se eu fechar aqui, ó, a minha pasta objetos, eu tenho que arrastar essas duas layers para dentro da pasta. Opa, eu acho que já está dentro da pasta, peraí. Exatamente. Ele já está dentro da pasta. Então o que acontece? Tudo que você colocar aqui, por exemplo, vai ficar dentro dessa pasta objetos. Porque eu arrastei para dentro da pasta objetos. Se eu arrastar o retângulo, olha lá, ele foi para dentro da pasta outros. Então quando eu esconder, ó, percebam que ele vai sumir com as minhas layers aqui, com a minha timeline dos meus objetos, mas na verdade ele não esconde, ele faz um hiding aqui porque ele está dentro da pasta outros. Quando eu habilito ela, ele mostra pra gente. Então isso aqui é por questão de organização. Então, por exemplo, se você estivesse criando um boneco, por exemplo, e você tem lá cabeça, pernas, tananana, e você ia separando isso por partes aqui nas pastas e colocando os elementos lá dentro, certo? Então é assim que funciona a questão da categoria das pastas. Para deletar é só vir aqui, delete, ou eu venho aqui na lixeira, mais fácil, ok? E é assim que funciona essa parte aqui. A parte da timeline é o seguinte, percebam que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5, aí vai. A timeline ela vai de 5 em 5, certo? E isso aqui são chamados de frames. Não corresponde exatamente a, por exemplo, 40 segundos. Não porque está no frame 40 que simboliza 40 segundos. O que acontece aqui é o seguinte, esse 40 é o tanto de frames que eu tenho na minha animação. Os frames são sequências de quadros. O FPS geralmente ele é 24, mas ele pode ser alterado. O que é o FPS? É frames per second, ou seja, quantos quadros por segundo a sua animação vai estar mostrando. Nesse caso, a minha animação vai estar mostrando 24 frames por segundo. Então, a cada frame desse daqui vai ser mostrado, a cada 1 segundo vai ser mostrado 24 quadros, certo? Não 24 quadros da timeline, mas 24 quadros por cada frame, entendeu? Isso é um pouco imperceptível para a gente, porque a animação funciona basicamente assim. Mas percebam que, olha só, a cada 40 frames eu tenho 1,6 segundos. Então, a cada 10 frames, ó, eu vou estar explicando o que eu fiz aqui depois, não se preocupe. Olha aqui, então a cada 10 frames eu tenho 0,4 segundos, ok? Então, essa daqui é o tamanho que está a sua animação, quanto tempo que ela vai demorar. Aqui é a taxa de quadros por segundo. E aqui é o frame quantos frames tem na sua animação, ok? Então é assim que funciona a timeline. Se eu der um play aqui, ele vai rodar a animação até o último frame que está inserido esse quadro-chave. Então, olha só. Então, ele mostra pra gente até o último frame que a gente tem na nossa animação e roda. Percebam que aqui, ó, muda os frames. Por quê? Está passando os frames. Ele passa do 1 até o 10. Então, é assim que funciona a animação. Só que como aqui a gente não tem nada de animação, não vai ter nada aqui passando, certo? Então, para a gente estar mostrando essa linha do tempo aqui também, a gente tem umas outras opções. Se vocês vierem aqui, ó, vocês vão ver que tem algumas opções aqui, thin, small, medium, largo, né? Para você dar um preview, para você fechar o grupo. Se eu clicar em thin, ele vai reduzir aqui, porque às vezes sua animação tem muitos quadros, ele vai reduzir aqui a taxa de quadros para você manipular. Mesmo que seja muito pequeno para manipular, é uma boa para quem tem uma animação muito grande. Então, normalmente, a gente vai utilizar o método aqui normal, ok? Para a gente ter uma visão melhor dos quadros. Esse output é quando dá algum erro nos seus scripts, que eu vou estar falando disso mais à frente. E esse motion editor aqui é para você ver os objetos e o que está acontecendo na sua animação. Só que a gente vai trabalhar basicamente aqui na timeline.